E então vamos agora falar do passeio TT Fronteira, que acontece já há 13 anos, é a 13ª edição. Connosco está o António Miguel Ferreira, nome artístico Miguel Alicate. Olá Miguel, boa tarde. Mesmo, olá, é boa isso, tarde. não é? É isso, não falha Porque nada. senão ninguém sabe com quem é que eu estou a falar. E o Pedro Gaspar também, já habitual, uma presença habitual quando temos esta nossa conversa. Olá Pedro, boa tarde também. Olá, boa tarde. Ora bem, nós vamos falar deste passeio TT Fronteira, já vamos falar e vamos enquadrar que passeio é este, mas este passeio está ao fim e ao cabo envolvido numa prova, não é? Por haver uma prova é que começou por haver este passeio. Estou certa, não estou, Pedro? Exatamente, por haver uma prova que vai na 24ª edição e com a participação de alguns pilotos da zona de Orem, começou a haver uma romaria de gente de Orem e decidiu-se a determinada altura os bombeiros fazerem um passeio para ir acompanhar os orienses. Os orienses. Miguel, nós vamos falar um bocadinho da prova, mas eu sei que Miguel está desde a primeira edição nesta prova. Como é que surgiu assim a ideia? Vamos fazer um passeio e quantas pessoas é que foram nesse primeiro passeio? Quantas pessoas, não me recordo exatamente, mas as inscrições sei que foram 51. E isto surgiu um bocadinho na sequência do que o Pedro estava a dizer. Havia uma série de pessoal daqui da zona a correr lá, portanto, a fazer a parte da competição, e eu mais o Rui achámos que isto se calhar tinha pernas para andar, e de vez em quando íamos falando um dia vamos fazer um passeio à fronteira, porque entretanto o Rui também fez, antes da gente começar com o passeio, e mesmo depois disso, ele sempre também foi um dos elementos que participou em várias edições. Pronto, e também havia aqui esse bichinho da competição e do todo o terreno, e achámos que tínhamos condições e experimentámos. Portanto, a primeira vez foi em 2009, sei que foram 42 jipes, 6 motas e 3 moto4. Portanto, foram 51 inscrições, portanto, terão sido 60 pessoas, 70, não tenho presente o número de pessoas, mas foi assim, pronto. E depois, aparentemente, a moda pegou. Na segunda edição cresceu mais um bocadinho, na terceira mais um bocadinho, às tantas aquilo já tinha o dobro ou o triplo do que tinha tido na primeira, e a gente começámos a ver que tínhamos ali uma criança nas mãos, tínhamos que lhe dar a família, e pronto, isto foi-se desenvolvendo, foi andando, foi crescendo, fomos tentando montar uma estrutura mais ou menos adequada à dimensão que criou, pronto, e hoje temos aqui um passeio que tem 411 inscrições neste momento, que são 227 jipes, 102 motas e 82 moto4, e que tem 737 pessoas. Portanto, tem uma diferença de 70 pessoas a menos que tinha o ano passado. Portanto, só ficámos abaixo do ano passado. O ano passado tivemos 449, este ano tivemos 411. É verdade, é que aquilo que começou por ser uma brincadeira, vamos lá acompanhar. E ao fim e ao cabo, nesta altura, nem há assim tantos orienses a participar nesta prova, e o passeio mantém-se, não é? E o passeio mantém-se. Porque depois também isto ganhou um bocadinho de fama além fronteiras, em termos de concelho, ganhou dimensão de nível nacional. Penso que será o maior evento que se faz deste género de nível nacional. Começámos inclusivamente a ter participações de estrangeiros, mas que no fundo uma parte deles são pessoal que é daqui da zona do Concelho de Orem e que está emigrado em França, e que, por exemplo, este ano, à semelhança do que já acontece de há alguns anos para cá, vem um grupo de 28 pessoas, 28 ou 29, não tenho agora presente, mas é 20, uma coisa assim, que é pessoal que está em França e que vem cá propositadamente só para fazer este passeio, e que começaram a perguntar em agosto qual era a data do passeio, porque tinham que marcar os bilhetes de avião. Exatamente. Na base então deste passeio está uma prova, a prova 24 horas, uma prova que é isso mesmo, são 24 horas. Pedro, que prova é esta? Vamos falar um bocadinho da prova, para quem não sabe, que prova é esta? Qual é a competição? Quem é que participa? Como é que é? Explique-nos um bocadinho do que é esta prova. Esta prova é uma prova de resistência, em que existe 24 horas, exatamente, em que existe uma máquina, em que essa máquina é pilotada por entre 3 a 5 pilotos, que se vão revezando. Existem timings limite para poderem conduzir, por uma questão de segurança também, e que são controlados, e portanto esses 3, 4 ou 5 pilotos vão revezando, vão-se trocando a posição do condutor. Existe uma equipa mecânica que tem que estar a dar apoio, porque quem não conhece Fronteira, mas Fronteira é uma pacata vila do Alentejo, em que há um circuito de cerca de 12 km, mais à volta, acho que 17 km, perdão, de 17 km, em que após passarem 80 carros, ao fim de 3, 4 horas,
os terrenos estão completamente alagados, a estrada, digamos assim, não é uma estrada, é um caminho completamente alagado. O que é que isso vai proporcionar? O desgaste dos automóveis, e aqui, lá está, é aquela questão da resistência, de saber gerir o material, mas também não perder posições. E depois existem algumas equipas que estão lá por brincadeira, que é mesmo, se calhar, uma grande maioria delas, e depois existem algumas, inclusive existe um luso-francês, uma equipa luso-francesa que tem ganho ao longo dos anos várias vezes a corrida, e que está lá com a faca nos dentes e tem que ganhar, e portanto tem uma estratégia com sistemas de telemetria, com controle de combustíveis, pronto, existe um controle muito rigoroso na gestão do carro, e que isso muitas vezes, pronto, se traduz na vitória. Pedro, esta prova é organizada por quem? Esta prova é organizada pelo ACP Portugal. Começou por ser organizada pelo um senhor que é o pai do todo-terreno, que é o Zé Megra, que já não está entre nós, mas foi uma pessoa que apadrinhou e que, se calhar, trouxe o todo-terreno para Portugal da forma que ele está implementado. O Zé Megra e uma equipa grande que tinha com ele. Portanto, sendo que o ACP tomou conta deste processo, e que, portanto, o ACP neste momento tem um departamento mesmo de competição ou de organização de eventos, e que faz sempre grandes provas. Portanto, e esta é uma prova isolada, portanto, o objetivo é vencer as 24 horas. Exatamente, é uma prova que não é inserida em nenhum campeonato, é uma prova única, individual, em que a vitória das 24 horas é apenas a vitória das 24 horas. Eu costumo dizer, a brincar, é uma taça que levam para casa, porque não existe prémio monetário. Muitas pessoas pensam, os primeiros classificados levam um cheque para casa. Não, enganem-se. Levam uma taça para casa e mais nada. É só aquela questão. Ganhamos as 24 horas de fronteira, que é algo que muita gente aspira. Olha, Pedro, e quando falamos em 24 horas, isto é uma metáfora, ou são mesmo 24 horas a andar? São mais de 24 horas, porque eles começam na sexta-feira com treinos livres e cronometrados, depois também fazem uma parte de cronometrado, portanto logo na sexta-feira. Depois no sábado, a partir do meio-dia, se não me engano, já tenho aqui o programa, começa a corrida e depois termina no domingo ao meio-dia. Portanto, são 24 horas seguidas, mas antes também tem a parte dos treinos livres e cronometrados. Sim, também tem que fazer a rodagem e perceber a mecânica do carro, como é que está, até depois para atribuir também o ponto de partida para a corrida. Isto é uma prova, portanto, há 4 ou 5 pilotos, não é? E sim. Como é que é? Param para trocar? Exatamente. Durante quanto tempo? Tem uma zona de paragem. Sim. O regulamento, se não me engano, permite um limite máximo de 3 horas de turno de condução. Portanto, sendo que tem que se fazer a gestão. Imagino que o carro está a passar junto da zona da boxe às 2h30, tem que fazer a gestão para depois poder vir, provavelmente na próxima volta, para a boxe para trocar de piloto, para não correr riscos de depois ter penalizações, porque quem fizer mais tempo do que aquilo que está argumentado tem penalização. Portanto, e isto é uma prova que acontece num circuito fechado. Sim. Não é? Sim. Quantos quilómetros é que tem este circuito? São cerca de 17 km, há pouco estava a dizer, mas o Miguel corrigiu-me, são cerca de 17 km, que é um percurso que é montado apenas para esta corrida, porque este percurso passa em várias herdades, em várias pastagens, e é um percurso que não está disponível durante o resto do ano. Portanto, aquilo é só aberto apenas e exclusivamente para esta corrida. São terrenos de particulares. Exatamente. Portanto, que é preciso toda aquela logística de pedir autorização. E o Pedro disse que depois de passarem os primeiros carros, os terrenos ficam assim todos estragaditos, não é? Fica tudo muito alagado, sim. E portanto, à medida que a prova se vai desenrolando, vai se tornando também mais difícil. Exatamente. Ou não? Exatamente. Até que conseguimos notar com o tempo de volta, portanto, cada volta, as primeiras voltas são sempre as voltas mais rápidas, e à medida que os carros vão passando, vamos notando que a média das voltas começa a subir, isto é, eles começam a fazer mais tempo para fazer o mesmo percurso, porque entretanto existem valas, existem mais uns buracos, vão aparecendo carros que têm acidentes, e depois pronto, há todo um conjunto de lixo, passa a expressão, que fica no meio da pista e que vai atrasar o andamento. Pedro, que máquinas é que nós encontramos nesta prova? Que carros é que estão a competir aqui? Porque isto também não deve dar saúde nenhuma a uma máquina destas, pois não? Primeiro que nada, qualquer máquina que lá anda que tem que estar muito bem preparada. Um comum automóvel do dia-a-dia não consegue fazer uma corrida destas. Quando estamos a falar de um comum todo o terreno.
Sim. Mesmo com o terreno, não dá, tem que ser preparado. Eu costumo brincar com isto, que parece quase, os automóveis parecem quase uma salada de frutas, porque temos desde o automóvel que tem uma preparação mínima, que é o carro, existe um carro muito conhecido, que é uma Peugeot 504, parece o carro do nosso tio ir à Vindima, que é um carro muito conhecido, que é se calhar o carro mais badalado lá, ou a Renault 4L, que são carros com um nível de preparação muito básico, mas são resistentes e de facto também foram muito trabalhados. E depois temos carros de topo de gama, preparados mesmo para este tipo de competições. Existem carros franceses, existem carros alemães que correm lá com preparações e o nível de gasto de dinheiro investido, que é uma coisa exorbitante. Podemos falar se calhar carros com mais de 1 milhão de euros de investimento a correr em 24 horas, que vou-vos dizer, no final das 24 horas tem muito trabalho para fazer, para reconstruir, desde suspensões, desde folgas, desde caixas de velocidades, todo um carro depois de fazer umas 24 horas, se quiser voltar a fazer uma corrida tem que ser completamente todo desmontado, basicamente, para poder ter algum sucesso, porque existem também aqueles que, ou por azar, também existe o fator sorte neste, que fazem 2 voltas e arrumam o carro, porque partem o carro e o carro não anda mais. Já tivemos situações dessas, ou situações que até o motor acaba por nem pegar e não conseguem fazer a corrida e andaram durante vários meses a preparar o carro com todo o empenho e o carro não pega. Já tive situações dessas. Já vi situação de uma das nossas as Jimny, as meninas de Fátima de Orem, que correm com o Suzuki, são basicamente a única equipa de senhoras que anda lá, que a uma altura o motor avariou e conseguiram ir buscar o motor a Lisboa, em plena prova, foram buscar o motor a Lisboa, o motor veio, montaram o motor e eles continuaram a fazer a corrida. Portanto, o fator sorte é muito importante, mas a questão da preparação também é muito importante. Acho que esse é um trabalho de casa que tem que ser muito bem feito. Pedro, nós estamos a falar de preparação de um carro, mas também para competir numa prova destas é preciso muita preparação física, porque é também uma violência muito, muito grande, não é? É preciso um bocadinho de ginásio, é preciso uns tempos antes de fazer a corrida, é conveniente fazer uma preparação, porque senão nos dias a seguir, mesmo com preparação, nos dias a seguir o corpo fica um pouco dorido. Portanto, é necessária e é conveniente sempre uma preparação física, porque senão depois vai causar dor. Quantas pessoas é que estão inscritas nesta prova? Eu sei que o Pedro segue esta prova sempre, e nós costumamos fazer diretos também em relação a ele. Quantas pessoas é que estão inscritas? Este ano a lista de inscritos ainda não saiu. Não sei se por causa das questões económicas, não faço ideia. Também estamos quase a 8 dias, provavelmente mais a meio da semana que vem vamos ter novidades, mas neste momento ainda não temos informação. Tenho a informação de que algumas equipas, nomeadamente havia uma equipa de uns amigos de Tomar que não vão, algumas equipas de Leiria que também não vão. É possível que a conjuntura também não permita isso, até também pelos custos de participação que são elevados. Mas neste momento ainda não conseguimos confirmar quantos inscritos estão confirmados. As inscrições são caras e o combustível também não está assim muito, neste momento não está muito acessível, e 24 horas todo o terreno há de gastar muito combustível. Já agora, como é que é feito o abastecimento? O abastecimento é após a zona das boxes, portanto existe uma zona de assistência que é uma zona extensa com tendas montadas. Após essa zona de assistência existe uma zona que é a zona de abastecimento, que é uma zona que com toda a segurança, com sistemas de incêndio, com um rigor muito, muito grande, e depois tem um caminhão que abastece o combustível dos carros, com gasolina, gasóleo, portanto são basicamente os únicos 2 combustíveis que são usados. E eu estava a dizer que realmente a questão financeira este ano também deve pesar um bocadinho. Sim, acredito. Não, nem só pelo custo do combustível, mas é toda a conjuntura. O custo das inscrições também não é de todo tão baixo. Podemos falar que andam em valores acima dos 4.000 euros por equipa para participar, sem combustível, sem nada. 4.000 euros para ter uns autocolantes no carro e poder correr. Basicamente é isso. E um seguro de prova, como é evidente. Mas esse é um pequeno pormenor, porque depois também temos lá os custos combustíveis, que só por curiosidade uma Peugeot 504 gasta 120 litros nesta corrida, pelo menos são os números deles, e o carro costuma ganhar a corrida, ou que habitualmente um dos vencedores chega a gastar 1.000 litros de gasolina. Portanto são uma disparidade, mas em termos também de custos é mais um pormenor. E depois temos os pneus, temos as peças todas que são de desgaste, portanto isso também fica imputado nos custos. Bem, uma coisa é certa, é muito caro participar numa prova destas, essa
Isso é uma ilação, uma conclusão que tiramos. Eu costumo dizer que qualquer desporto que tenha motores e rodas é caro. É caro, não é? É caro. Bom, mas há equipas também que envolvem orienses, gente desta região centro. Quem é que está inscrito nesta prova? Este ano temos os repetentes, eu já falei as senhoras. As senhoras vão correr. As senhoras são... do Jimny, que são elas, tenho aqui a lista, o nome delas, portanto tenho a Cristela Marto, tenho a Sílvia, a Carla Gameiro e a Paula Marto também. E nos homens, alguns deles são os maridos das meninas do Jimny, que é o Márcio Reis, o Rogério Reis, o Amândio Alves e o João Silva. Portanto, estes são repetentes. Este ano eu estou a jogar as minhas cartas todas nesta equipa. Eles ano passado fizeram uma ótima prestação. Aliás, ao longo dos últimos anos têm feito uma ótima prestação. Eu estive a ler os meus textos que eu tenho feito ao longo dos anos acerca do resultado. Eles têm andado mesmo junto do pódio, têm andado mesmo. Olha, estou-me a arrepiar, estou a contar esta história. E, de facto, às vezes no final são traídos ou por um pneu ou por um pequeno pormenor, uma avaria. E acho que é interessante este ano. Eu nem digo o primeiro lugar, mas que fossem ao pódio, chegassem ao terceiro lugar, era muito bom. O Pedro vive muito esta prova, não vive? O meu futebol é este. É uma prova que eu me dedico, que eu gosto, que desde a primeira edição que eu vou lá, e, portanto, é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Bom, e nós vamos conversando a partir de sexta-feira também em relação a esta prova. Miguel, o passeio TT Fronteira está aí, é no dia 26, portanto é no dia da prova, isto arranca-se de manhã. Eu lembro-me perfeitamente da nossa conversa do ano passado, os pastéis de nata pequeninos, que não voltou a acontecer, nem vai voltar a acontecer, são sempre grandes. Não faz questão de os pedir grandes, desde que não surja ali assim nenhum imprevisto de última hora. Porque, exatamente, quando aconteceu os pequeninos, foi um imprevisto que aconteceu. Exatamente. Miguel, o ano passado as coisas tiveram ali assim um ligeiro contratempo, que não correu lá muito bem. Este ano as coisas já estão controladas, esperemos nós que não aconteça, que foi uma operação stop, aquilo que nós conhecemos como uma operação stop, não é? Exatamente. Sim, foi uma ação que as entidades, que a Guarda Nacional Republicana levou a efeito e que entendeu e que terá as razões deles para ter feito, e sobre a qual eu não me quero pronunciar muito, mas que teve efeitos negativos numa boa parte dos participantes, porque havia ali situações que não estavam conforme e eles entenderam por bem começar ali a fazer fiscalização e fizeram ali assim uma fiscalização bastante apertada. E no sítio onde nós tínhamos o equipamento era ali à entrada de fronteira e eles também estavam ali, e aquilo criou ali uma série de situações desagradáveis. E este ano, em princípio, esperemos que não seja assim, o acampamento já vai ser num sítio diferente, vai ser novamente próximo da pista, portanto as coisas estão mais ou menos orientadas e bem encaminhadas para que tudo corra sem este tipo de situações como aconteceu o ano passado. E quero chegar ao dia 27 e ficar satisfeito no sentido de que as coisas realmente correram da forma que a gente as planeou e que pelo menos esperar que não haja nenhum contratempo idêntico ao que tivemos o ano passado, que foi assim uma situação realmente um bocado desagradável. E foi um acidente. Foi um acidente de percurso. Miguel, é preciso sempre, isto tem uma logística muito grande, todas as pessoas, até as próprias pessoas que participam neste passeio, não fazem ideia da logística e do que é necessário fazer. Algumas farão, mas muitas não. Muitas não fazem. O percurso está traçado? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi este ano? O percurso está traçado, é idêntico, em grande parte idêntico ao ano passado, até porque no ano passado é que nós fizemos uma mudança grande em relação ao que tínhamos feito nos outros anos. Usámos cerca de 80%. Este ano foi trabalhar um bocadinho do ano passado, ouvir um bocadinho das queixas que os participantes também nos vão dando, eles vão dando ali algum feedback, e isto é assim, nós temos a nossa ideia, mas nem sempre a nossa ideia é que está mais certa, portanto, e a gente gosta de ouvir os participantes, saber o que é que eles pensam, onde é que está melhor, onde é que está pior. Temos noção que um dos aspectos que eles menos gostam é quanto menos alcatrão, melhor. E isso hoje em dia começa a ser um bocado difícil, porque todos nós sabemos que os lugares, por mais pequenos que sejam, há uma preocupação muito grande das autarquias em asfaltar estradas, e a gente vê isso de ano para ano. E o que é que a gente faz é tentar ir aos sítios onde no ano passado não tivemos tão bem e onde houve mais queixas, ou porque havia alcatrão, ou porque havia ali trouxe um bocado mais rijo ou assim, e tentar contornar, ir à procura de alternativas, e foi isso que fizemos. Havia ali
umas duas ou três zonas ao longo do percurso do ano passado que, pronto, não estavam bem do nosso agrado, mas pronto, no ano passado foi o que se conseguiu arranjar. E este ano fomos a essas zonas, andámos ali mais uns fins de semana e conseguimos arranjar alternativas. E, portanto, ainda não fiz essa estatística toda, costumo fazer, mas ainda não a fiz. Depois, para a semana que vem, em princípio, ia publicar um dia. Mas há de haver ali uma parte de percurso novo, mas em termos gerais vai seguir as mesmas linhas, os mesmos concelhos, atravessar os mesmos concelhos que atravessou na edição do ano passado. Miguel estava a dizer que este ano o acampamento volta a ser mais perto da pista, porque o ano passado isso não foi possível. O ano passado não foi possível, exatamente, porque no terreno onde nós costumávamos ficar, isto também indo um bocadinho como consequência da pandemia, e como o Pedro disse ainda há bocado na intervenção dele, aquilo são terrenos agrícolas, e a gente tem que respeitar isso, porque nós no fundo, nós como passeio e toda a corrida, tudo o que se lá passa, nós é que vamos invadir o território das pessoas de lá, e portanto temos que os respeitar e tentar eventualmente tentar levar a bom porto as nossas intenções, mas temos sempre que ter a preocupação de respeitar as pessoas que lá estão. E o ano passado o senhor do terreno onde nós costumávamos estar, ele tinha lá gado, e temos que perceber que aquilo é a vida deles e não é fácil, nem sempre é fácil contornar, e portanto não foi possível no mesmo sítio. Por outro lado, também tinha a agravante daquilo ser o acesso, é o mesmo acesso, é um acesso de emergência da pista, e depois, pronto, também percebemos que para a organização também era um bocado complicado a gente estarmos a usar aquele acesso, e portanto não foi possível, porque o terreno não estava disponível, e também por este aspecto. Encontramos um local à entrada de Fronteira, mas como também houve todos estes imprevistos que eu estava a falar ainda há bocadinho, também foi uma das nossas preocupações deste ano conseguir, e temos tido muitas perguntas de muitos participantes, sabendo onde é que vai ser, e neste momento podemos dizer, sem entrar em grandes pormenores, vai ser ao pé da pista, nem vai ser onde foi o ano passado, nem onde foi nos outros anos, mas vai ser ao pé da pista, e portanto mais prognósticos só no fim do jogo, como se costuma dizer. Mas pronto, as coisas estão bem encaminhadas, esperamos nós, portanto fizemos tudo em coordenação também com a organização, porque isto tem com a organização das 24 horas, porque tem que ser um bocado assim, e penso que neste momento posso dizer que as coisas estão realmente bem encaminhadas, e penso que as pessoas vão ter, os participantes que vão ter uma agradável surpresa. Há muitas organizações do género da vossa para acompanhar esta prova? Muitas na dimensão do nosso não haverá. Havia mas que eu, entretanto, até já alguém me disse este ano que deixou de fazer, que era do Clube Terra a Terra. Não sei se isso é verdade ou não, que é um clube ali da zona de Louros, um clube de todo o terreno também, e que fazia um passeio idêntico ao nosso, mais ou menos nos mesmos moldes, inclusivamente com zonas de percurso comuns, porque nós, quando andávamos no reconhecimento, era comum às vezes encontrarmos com eles, e nem o ano passado, nem este ano os encontramos. Portanto, entretanto, também me chegou esta versão, não sei se é verdade ou não, mas assim, de maior dimensão era este. Haverá outros mais pequenos, haverá grupos que não é em passeios organizados nesta dimensão, mas há grupos de pessoal amantes do todo o terreno, de aficionados do todo o terreno, que se juntam e que vão para lá. Pronto, isso sim, de várias zonas. Eu conheço, por exemplo, ali da zona de Torres Novas, várias pessoas, ali da zona do Outeiro Grande, pronto, de várias zonas, da zona de Leiria também, pronto, mas muitos vão connosco, mas haverá também organizações de menor dimensão que se juntam, porque pronto, isto o todo o terreno é uma atividade que tem muitos amantes entre os portugueses, e o pessoal, e para quem não conhece, aquilo é realmente uma invasão, aquilo é, como o Pedro disse, uma pacata vila alentejana, mas que naquele fim de semana é completamente diferente. Aquilo, ou seja, eu costumo dizer que aquilo, se fosse um saco, estava mesmo, naquele fim de semana, fica mesmo ali a arrebentar. Agora eu pergunto a um e ao outro, portanto, aquilo é uma vila pacata. Como é que as pessoas vos recebem, como é que vos aceitam neste fim de semana que invadem e que ao fim e ao cabo tomam conta daquilo? Eu, nesse aspecto, o que eu posso dizer dos alentejanos em geral e daqueles com quem a gente convive no âmbito desta organização, é que temos um acolhimento excelente, mas mesmo da Câmara mesmo de Fronteira, e da Câmara inclusivamente, porque nós também um dos aspectos que nós temos sempre que tratar, e aliás é das primeiras coisas que fazemos, é pedir parceiros aos municípios que atravessamos, e àqueles onde acabamos, portanto, e neste caso é o de Fronteira, e sempre tivemos, mas todos eles, Abrantes, Ponte Sor, pronto, isto só para citar alguns exemplos, e que ninguém se sinta ofendido por não nomear aqui todos os outros, porque são uma série deles, mas sempre tivemos o melhor acolhimento, mas em tudo o que é na parte alentejana, sempre, e o povo é sempre muito espetacular, inclusivamente em Fronteira, mesmo os bombeiros, a gente se falar de qualquer coisa que precisemos, sempre, aquilo que eu sinto é que sempre tivemos o melhor acolhimento possível, e mesmo onde nós passamos, às vezes terrenos agrícolas que andamos ao fim de semana e que vimos as pessoas que andam ali, com o gado e não sei o quê,
pessoal muito pacífico e pessoal extremamente humilde e afável, portanto, sempre tenho as melhores impressões. O próprio passeio, o Pedro é mais da prova, mas também sabe do passeio. O próprio passeio tem um circuito difícil? Não, o circuito do passeio não é... Às vezes também depende daquilo que chove. O São Pedro é que manda nessas coisas. E também, não sei se aqui tem o mesmo fator que tem na prova, os primeiros jipes passam e os segundos já apanham um bocadinho o terreno mais degradado. Ao fim daqueles jipes todos passarem, ou metade deles, como é evidente, as valas vão-se criando, por exemplo, as passagens de água. Às vezes os ribeiros enchem mais e durante o dia do passeio muitas vezes está a chover e os primeiros passaram e houve outros que ficaram lá. Pronto, lá está. As condições do piso também se vão alterando porque não são os 50 jipes da primeira vez. Já exatamente, não tem nada a ver. Também é o seguinte, estávamos a falar daquela situação da forma como somos recebidos lá. Também é só uma vez no ano. Se fosse várias vezes... Sim, porque virem assim estes intrusos todos no fim de semana. A ideia que eu tenho do acolhimento é excelente. Só tenho a dizer isso, é excelente. Miguel, e como é que se vai processar o passeio? É sempre nos mesmos moldes? É sempre nos mesmos moldes. Mas há gente que nunca nos ouviu falar deste passeio. Pronto, e houve agora. Portanto, a concentração vai ser por volta das 6h30 no Centro de Negócios. Vamos fazer, portanto, o Centro de Negócios que foi cedido pela Câmara, quem aqui aproveito para agradecer. Depois, por volta das 7 horas, se possível, até um bocadinho antes, o secretariado abre. As pessoas nessa semana recebem da nossa parte da organização um SMS com o número de participante e com a indicação da mesa onde se devem, portanto, aquilo para quem conhece o Centro de Negócios, mas para quem não conhece, portanto, aquilo é um espaço amplo, onde nós espalhamos, onde colocamos diversas mesas e em que cada uma delas abrange normalmente 50 números de participante e as pessoas recebem o número de participante e a mesa onde se devem dirigir para ir levantar as coisas que são necessárias para o passeio, que é um roadbook, é um brinde que nós damos, é uma caneta, é algumas coisas que são necessárias e pronto, e a partir daí depois começam aí, portanto, tem o percurso com eles, não têm que ir todos ao mesmo tempo, nem é isso que se pretende, porque é de facto é muita gente, são muitos participantes. Normalmente o pessoal das motas às vezes atrasa-se mais um bocadinho, porque por vezes nesta altura às 7 da manhã ainda é de noite e as motas não têm a mesma luz que têm os jipes começam a ir andando, as motas vão pelo meio e pronto, e vão andando assim, depois há aqueles que também vão um bocadinho mais tarde porque também não são madrugadores, vão mais para as 8 horas, 8 e tal, pronto, e depois vai sendo assim, nós vamos acompanhando. Portanto, cada um tem o trajeto, portanto não há problema. Mas o trajeto é igual para todos, independentemente de ser jipe ou moto, portanto o trajeto é igual para todos e depois a partir daí cada um vai ao seu ritmo, portanto isto é um passeio, como eu farto-me de salientar, nem uma competição. O pessoal vai andando ao ritmo que quer, há quem faça, o passeio tem definidas algumas paragens, há quem faça as nossas e há quem faça mais algumas, mas pronto, é mais ou menos neste regime, portanto depois temos um reforço, um local definido que vai ser o mesmo do ano passado, mais ou menos a meio do caminho, que é onde damos um reforço alimentar, depois temos mais uma paragem onde damos também mais umas bebidas, porque o pessoal, nomeadamente das motas, embora isto seja feito no inverno, mas em termos físicos, isto para o pessoal das motas é sempre um pouco desgastante, que é mesmo assim, pronto, estamos a falar de um percurso que tem praticamente 200 km e com tudo o que isso tem em termos físicos. Damos mais umas águas, mais umas bebidas para o pessoal para irmos acompanhando e para que as pessoas sintam realmente que a gente está lá, não estamos só lá para receber os 40 euros de inscrição, damos também para os acompanhar e para proporcionar um dia diferente, um dia engraçado e para ajudar no que for necessário e para resolver eventuais problemas que surjam também, que às vezes acontece, uma avaria, uma moto que avariou e que a gente tem que ir buscar lá ao meio do percurso para tirar para um sítio onde o participante depois a possa ir buscar, portanto, basicamente é esse tipo de coisas, mas é sempre mais ou menos nos mesmos moldes. Nós estamos aqui a conversar e às vezes estamos a conversar e como já conhecemos o assunto, nem dissemos que isto é uma organização dos Bombeiros Voluntários de Orem. Exatamente. Quer dizer, devíamos ter começado por aí, que grande falha. E então eu agora ia perguntar qual é que era o papel dos bombeiros, portanto, de que forma é que os bombeiros participam nesta organização? Os bombeiros participam, portanto, são os bombeiros que organizam. São eles que fazem tudo, não é? Embora tenhamos também um apoio, de certa forma, em termos de nome, porque pronto, que é um clube que todo o terreno que ainda tem, pronto, que ainda mantém o nome, embora não tenha muita atividade, que é o Orem Motor, pronto, tem que haver aqui um clube também a acompanhar esta organização, mas pronto, todo o trabalho é dos bombeiros. E no dia do passeio, é claro que os bombeiros não podem fechar para ir todos para o passeio, mas pronto, há uma grande mobilização, isto é uma organização que envolve à volta de 50 pessoas. Miguel, agora pergunto eu, os cá se calhar ficam um bocadinho contrariados, não? Alguns, outros não podem porque estão de serviço, mas sim, haverá alguns que gostavam de ir e não podem ir, mas pronto, contra isso...
Há coisas incontornáveis, pronto, e o pessoal, alguns trocam. Eu, por exemplo, estou de serviço no domingo, tive que trocar o serviço para estar descansado, e outros colegas tiveram que fazer o mesmo, mas pronto, é um bocadinho assim, como eu ia dizer, isto é uma organização que envolve ali entre 50 a 60 pessoas, mais ou menos, que se vão dividindo. Alguns vão logo de manhã lá para baixo para começar a preparar as coisas. O equipamento é previamente, o acampamento foi previamente montado, vai ser, 1 ou 2 dias antes, mas há uma série de coisas que tem que se fazer, que tem que se montar, as mesas, as bancadas de apoio, tudo isso é preciso. Há comida para se fazer também, porque é mesmo assim que as coisas estão definidas. E uma parte do pessoal vai para baixo e depois outra parte vai-se espalhando ao longo dos vários pontos, porque há esses pontos, por exemplo, onde há o reforço alimentar, há atravessamentos de estradas que carecem de apoio, ou porque é uma estrada com mais movimento, ou porque é num sítio com pouca visibilidade. Portanto, e há todos esses pontos que a gente temos, que fizemos já o reconhecimento prévio, e depois vamos dividindo. Portanto, cada um sabe as missões que tem. Levamos uma ambulância que vai acompanhar para qualquer eventualidade que surja. Um carro florestal, como carro todo o terreno, porque às vezes pode ser necessário ir a um sítio, ou algum carro que fica atascado assim e precisamos, portanto, e vão acompanhar ao longo do percurso para aí abaixo para fazer face àquilo que surgir e para dar apoio nestes pontos estratégicos que já foram definidos previamente. As refeições são todas fornecidas pela organização? Sim, se bem que, por exemplo, temos ajuda de algumas organizações exteriores, mas pronto, porque é assim, também não conseguimos, tendo em conta a dimensão, os bombeiros não têm, às vezes, nem as pessoas, nem a estrutura adequada para fazer este tipo de coisas, e então também temos parcerias com algumas entidades que nos dão apoio em alguns pontos para fazer em termos de comida e de logística. Miguel, este passeio tem sempre também um intuito. O resultado financeiro deste passeio tem sempre um destino, e a verdade é que já tem adquirido muitas viaturas, muitos equipamentos. Fazendo assim um resumo, o que é que vocês já conseguiram, com o que é que vocês já conseguiram equipar os bombeiros de Orem com a receita deste passeio? Já adquirimos 3 viaturas todo o terreno, já adquirimos rádios, já adquirimos cacifros, já adquirimos casacos, EPIs, portanto equipamentos em termos de equipamentos de proteção individual, uma série este ano, e já que estamos a falar, portanto o objetivo que está traçado vai ser para ver se conseguimos angariar verbas suficientes para fazermos a aquisição de uma viatura todo o terreno para substituir uma que sofreu um acidente este ano. E pronto, e tem sido assim, mas no fundo, se a gente formos a ver, já estão aqui alguns milhares de euros envolvidos em tudo isto. Muitos! Se nós começarmos a pensar quanto é que custa uma viatura dos bombeiros. Sim. Portanto, mas pronto, porque os bombeiros, pronto, isso são outras situações, o financiamento dos bombeiros é como todos nós conhecemos, e portanto as receitas que existem não são suficientes e a gente temos que ir à procura de mais. É tão simples quanto isto. Portanto, eu não sei, mas há bocadinho pareceu-me que o Miguel disse que eram 40 euros de inscrição. É 40 euros por pessoa, as crianças até 10 anos não pagam. E a partir daí é 40 euros por pessoa, independentemente de ser de moto, ou de jeep, ou de moto 4, ou de ser acompanhante, ou de ser o próprio... Mas eu estava aqui a fazer contas e estava a pensar assim, mas como é que eles conseguem tanta coisa com 40 euros por pessoa, fornecendo refeições todas aos participantes? Mas mais ou menos consegue-se. E tem-se conseguido. Tem-se conseguido. A verdade é que se tem conseguido. A verdade é que se tem conseguido. Porque também fazemos aqui alguma gestão, também é importante que se diga, também vamos tendo alguns apoios de alguns amigos dos bombeiros, que vão dando géneros alimentícios, ou por exemplo, sei que uma altura houve também quem oferecesse uma vitela, pronto, e tudo isto são coisas que no fundo são, ou seja, são coisas que a gente não tem que adquirir e que nos ajudam porque vão aumentar, vão reduzir a despesa, pronto, porque tudo isto tem uma estrutura, tem um gasto próprio, e quanto menor for esse gasto, melhor será, porque maior será a receita. Maior será depois a receita. E vamos tendo alguns patrocínios, alguns apoios, há pessoas sempre que se disponibilizam para nos ajudar, mesmo financeiramente, pronto, e é assim que as coisas funcionam. Onde é que entra o pastel de nata? É logo de manhã, não é? O pastel de nata já foi na fase final, mas atualmente, e este ano vai ser na fase inicial, ainda antes do pequeno almoço. Vai haver uma embalagenzinha no mesmo sítio, em princípio vai ser no mesmo sítio onde foi o ano passado, que é ali na barragem do Carril, não vale a pena estar a esconder, portanto que é ali na zona do Tomar, e aquilo é um sítio agradável. Também procuramos enquadrar as paragens em sítios que a gente se sinta que sejam agradáveis à vista, pronto, e é o caso, por exemplo, do pastel de nata, que vai ser na barragem do Carril. Em relação a homens e mulheres, tem ideia de quantos participantes são homens e quantas são mulheres? Não. As mulheres aderem mais agora? Também aderem, não tenho, porque não temos necessidade de fazer essa estatística.
Sei que tenho, que é a segunda vez que tenho uma senhora que vai de moto, que é a mesma, que já foi ano passado e que vai este ano. E sei que, ou seja, também é um passeio que é muito feito, por exemplo, na parte de jipes, tipo passeio familiar, pronto, em que as famílias juntam com os filhos. Vai tipo, a família toda. Exatamente, vai a família toda. E tem algum... Aliás, este passeio, o jipe, ou vai a família toda ou vai um grupo de amigos no mesmo jipe, não é? É um bocado isso. Pronto, mas há um bocadinho... em termos de homens, se calhar, pronto, o grosso será homens, mas também posso dizer que tem um bom número, que não consigo agora aqui quantificar, mas também tem um bom número de participantes femininos. O Pedro vai mais para a prova, aliás, não vai neste passeio, vai antes, sexta-feira já vai. Como é que acompanha esta prova, Pedro? Dada a facilidade que eu tive em conseguir ter a carteira de jornalista, portanto tenho alguma facilidade de entrar dentro da corrida e ir praticamente onde eu quero. Eu começo sempre, por isso é que eu nunca fiz o passeio, porque eu quero sempre chegar antes da partida, e fazer o passeio é difícil, e depois estar em condições para fazer a partida, porque eu gosto de estar a fotografar ou a filmar no início da partida, gosto de fotografar as equipas antes de começarem a correr. Portanto, primeiro insiro-me lá um pouco na zona da assistência e da preparação do carro para entrar na corrida e a corrida em si. E depois, ao longo do dia, vou dando uma volta, pego no meu Jeep e vou a determinados pontos para tentar fazer a melhor fotografia possível, para tentar obter depois também... passo sempre na zona das boxes para perceber quais são as dificuldades, o que é que está a passar, até porque depois quando fazemos o direto para a ABC Rádio, eu ter a matéria na ponta da língua e saber o que é que está a passar. Mas basicamente eu ao longo do dia ou da corrida vou-me inserindo lá em vários pontos e visito, depois também conheço uma grande parte das equipas. Há sempre aquela parte da confraternização, que eu faço isto por carolice, porque gosto, mas o bichinho do jornalismo também é uma coisa muito interessante e é isso que eu tento fazer da melhor forma. E que é isso que vai lá fazer. Mas junta-se de vez em quando a este grupo de orienses. Faço sempre questão de passar ao pé dos orienses. Isso é hábito, já ano passado foi, ao longo dos anos faço sempre questão de ter com os meus conterrâneos. Afinal de contas, somos uma força grande e fazemos sempre a diferença. Pedro, quando é que nós vamos ter o primeiro direto? Eu vou corrigir, a corrida vai começar às 2 da tarde de sábado e termina nas 2 da tarde de domingo. Temos falado em meio-dia. Podemos falar, pode ser no sábado ao meio-dia, podemos falar... Não, tínhamos falado há pouquinho. Eu tinha falado em meio-dia, sim. Ok. Começa às 2 da tarde. Começa às 2 da tarde. Eu tenho o telefone disponível, é só uma questão de nós falarmos, porque estou disponível à hora que for necessário. Pronto, então antes das 2 faremos o nosso primeiro direto e depois combinaremos a partir daí e vamos sabendo então um bocadinho destas equipas, fazendo votos para que esta equipa que tanto queria que fosse ao pódio possa ir, e já agora também o resultado das meninas. As meninas que fiquem bem classificadas, que é muito importante que elas fiquem bem classificadas. Miguel, a partida é já no sábado da próxima semana, portanto dia 26, até lá ainda há trabalho a fazer, ainda não há? Mas já não há reconhecimento nenhum para fazer. Não, há só marcação que vai ser agora este fim de semana, porque é assim, estamos a falar, como eu já referi ainda há bocado, de um percurso de praticamente 200 km, e para pôr tudo aquilo que é necessário para as pessoas não se perderem num roadbook, íamos ficar com uma bíblia, e então a gente faz um roadbook com os pontos essenciais e estratégicos, para não ficar uma coisa demasiado maçuda. Portanto, para quem não conhece, a gente usa o termo roadbook, e eu não sou nada a favor do estrangeirismo, tanto pelo contrário, mas pronto, para dizer que é o livro do percurso, isto mete confusão a muita gente, então é o roadbook, mas para não ser demasiado extenso, portanto é um livrinho, são 2 que ficam ali com um total de 40, 50, portanto um bloco A5 fica ali com um total de 40 a 50 folhas, mais ou menos, mas há sítios, e também porque gostamos que as pessoas se sintam orientadas, porque há zonas só para as pessoas perceberem, em que se faz se calhar 30 ou 40 km sem se ver Alcatrão. E para quem não está muito habituado a este tipo de passeios, porque há pessoas que também só fazem isto e não fazem muito mais, e há uma dificuldade em termos de navegação, e então a gente mete fitas nos pontos que é para as pessoas perceberem que estão no sítio certo, e essa indicação é dada no início do roadbook, o percurso é marcado com estas fitas. Normalmente há um briefing que é feito no dia de manhã, no dia do passeio, antes do início, onde é mostrada a fita que está a fazer a marcação do percurso, e é isso que a gente vai fazer agora este fim de semana, e é também conferir o roadbook, porque é assim, as pessoas às vezes, mas porque é que não fazem mais cedo? Pois, mas é que depois de fazer mais cedo corrimos o risco de chegar à semana e depois haver qualquer coisa que não tivesse como previsto. Então tem que ser ali assim um bocadinho próximo. É o fim de semana antes, portanto o percurso está delineado, está tudo traçado, o roadbook está feito, vai ser conferido, vai ser feita essa marcação, e se houver algum pormenor que possa ser necessário alterar, terá que se alterar, mas pronto,
convém ser feito o mais próximo possível da data do evento, que é para não termos problemas de maior em termos de percurso. E é feito assim, a partir das 7 horas, fogo à peça, como se costuma dizer. E depois há que tirar as fitas e também. Depois há que tirar as fitas todas no fim. Dos terrenos das pessoas por onde se passa, não é? Salvo muito raras exceções, temos tido sempre esse cuidado, porque acho que é realmente uma preocupação que todos temos que ter. E tirando casos muito pontuais em que possa ter ficado alguma, temos sempre tido o cuidado. Quando temos alguém a quem possamos encarregar dessa função, é logo no dia, tipo cara vassoura, vai atrás, tira as fitinhas. Se não, alguém da organização, ou eu, outras pessoas, conhecem o percurso e sabem por onde é que tem que passar e temos que tirar. E tem que tirar. Porque temos mesmo que tirar. O regresso a Orem, como é que é feito? Cada um por sua conta. Pronto. Da parte dos bombeiros, em princípio vem a comitiva toda no domingo. Há alguns que podem ter necessidade de vir embora no sábado, mas normalmente ficamos para o domingo, porque aquilo prolonga-se um bocado pela noite dentro, para vir durante a noite também não é a solução mais adequada. Normalmente ficamos para o domingo, no domingo desmontamos o acampamento. Tem ali uma tendazinha onde podemos pernoitar. Domingo de manhã acordamos, arrumamos o que temos a armar e vamos embora para aí acima. Portanto, cantando muito bem calados, é assim. Exatamente. Há uma expressão assim, vamos cantando muito bem calados. E a ler o jornal sem letras. Sentado numa cadeira sem assento. Exatamente. Portanto, e cada um vem por si, porque há pessoas que vêm no sábado, há outras que só vêm no domingo. Tudo a correr bem, nós faremos diretos também com o Miguel. Vou fazer questão de desta vez ligar. Atenda-me, por favor. Sei que... Se conseguir. Se estiver no sítio correto. Vai a conduzir? Não. Pronto, então se não vai a conduzir... Nesse dia não posso. Se não vai a conduzir, pode-me atender. Quem me conhece sabe que eu sou muito disso, mas nesse dia não posso, porque depois conduzir e papéis e telefone e tudo ao mesmo tempo aquilo pode correr mal, e então nesse dia tem que ter um motorista. Exatamente, e o Pedro também. Nós marcamos encontro então para sábado. Olha, tudo a correr bem, boa viagem para os dois. Obrigado. E espero ter boas notícias. Obrigada. Passeio TT Fronteira é no próximo dia 26.